Sejam bem-vindos a este humilde canal. Tô tentando dar uma evoluída. Vocês podem olhar aqui no fundo, tem umas luzinhas que meu cameraman gentilmente deu uma reformulada. Então vamos lá. Esse vídeo é para você que pensa em vir para Nova Zelândia e pensa em ficar mais de um ano aqui. Então eu vou dar dicas sobre a conversão da carteira de motorista do Brasil para cá, para Nova Zelândia. Ou você também é curioso e só quer ver mesmo como é que funciona esse processo aqui, também seja super bem-vindo. Então vamos lá explicar um pouquinho para vocês. Para quem não sabe, aqui na Nova Zelândia a gente dirige na mão inglesa, né? Que é o oposto do como a gente dirige no Brasil. Se você tá vindo para cá como turista e não pretende ficar mais do que um ano, mas quer dirigir aqui, mas se sua carteira ela for antiga, não já tiver traduzida do inglês, então você tem a opção de fazer a permissão, né, que é o PID, a permissão internacional para dirigir, que vai depender de cada estado, vai depender o valor. Ou você, quando chegar aqui, você pode também traduzir a sua carteira. Aí você dirige tranquilamente. Mas se você pretende ficar mais de um ano e pensa em fazer a conversão, então eu vou explicar para vocês. Mas só recapitulando. Quando você entra aqui na Nova Zelândia, você pode dirigir sem precisar fazer a conversão por até um ano, tá? Você chegou hoje na Nova Zelândia, você tem até um ano para dirigir com a sua carteira tranquilamente. E se você der saída do país, não necessariamente se você precisa voltar para o Brasil, mas der saída da Nova Zelândia e vai para outro país, essa contagem ela zera. Quando você entra no país, começa a contar um ano novamente. Mas tá, Natália, eu vou ficar mais de um ano na Nova Zelândia. Como é que eu faço para fazer essa conversão? Você precisa ir numa agência autorizada do NZTA, que é o New Zealand Transport Agency, que aqui no caso seria o AA. Então você vai lá no AA e você vai preencher um formulário, que é o DL5. Você vai precisar levar o seu passaporte. Você vai precisar levar a sua carteira de habilitação, tá? Ela, a original, e você também tem que levar a sua carteira de habilitação traduzida, né, bem? Tem que levar a carteira de habilitação traduzida, tá? E sua carteira tem que estar válida. Se ela já tiver vencida, não adianta, porque você vai ter que começar o processo do início. Então, você tem que se ligar se sua carteira ela tá válida para você fazer essa conversão. E também tem que levar um comprovante de residência aqui da Nova Zelândia. Eu vou colocar aqui em cima do vídeo todos esses documentos que você precisa levar. Então, com todos esses documentos que vocês vão estar em mãos, você vai na agência, né? E você vai precisar pagar uma taxa. Eu anotei aqui os valores, mas são os valores de hoje, tá? De julho de 2023. Então, pode ser que esses valores mudem. Então, para fazer a aplicação dessa conversão, você vai pagar $52,10. Para fazer o teste teórico, você vai pagar $45,70. E a prova prática, R$ 59,90. Aqui na Nova Zelândia, a gente tem as classificações, né, da carteira. De 1 a 5, começa com o carro, que é o mais básico, e vai subir nos níveis de caminhão, carreta, né, vai dependendo do tamanho do carro. Então, de 1 a 5 seria de carro até o caminhão. E a carteira número 6, que é equivalente à de moto. Quando você for fazer a conversão, você vai precisar, de toda forma, por mais que você dirija no Brasil, você vai precisar fazer o teste teórico e o teste prático. Não tem para onde correr. Mas assim, não vamos por partes. Então, na prova teórica, são 35 questões que você vai fazer. Você pode errar 3 questões. Eu vou contar primeiro a minha experiência, tá? Quando eu fiz a prova teórica, eu passei de primeira, mas eu estudei muito, fiz vários testes. Foi bem repetitivo. E são questões, assim, que se repetem quando você estuda.
E quando você está no ápice de aproveitamento, faça a prova. No caso de B, eu vou contar a experiência dele. Ele praticamente não tinha inglês e ele conseguiu passar na prova, mas ele fez a prova 3 vezes. Então, como é que funciona? Essas taxas que eu passei para vocês, quando você precisa refazer, você não vai pagar a taxa de aplicação. Você vai pagar, no caso, a taxa do teste teórico que eu passei para vocês de R$ 45,70, que é o valor atual. Então, B ele fez 3 vezes para conseguir passar na prova teórica. Tem amigos que fizeram mais vezes, mas passaram. O ideal é que você realmente estude. Você tem várias ferramentas que você pode estudar. Na internet, no próprio site do EE, você encontra testes gratuitos e também você pode pagar por eles, onde você tem vários tipos de testes que você fica praticando até você conseguir passar na prova. Ah, mas eu não me sinto seguro e eu tenho condições de ter um tradutor ou ter a prova em português. Onde eu moro, e na época que a gente fez, não tinha essa opção de traduzir a prova. Mas eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza, mas eu vou jogar aqui para vocês. Aí é caso de pesquisa, que em algumas cidades você consegue fazer a prova em português. Mas se você não conseguir, você tem condições de conseguir um tradutor, você pode solicitar. E se a agência, se o EA, eles não tiverem disponibilidade, você pode também levar uma pessoa para traduzir para você. Mas aí eles vão ter um fiscal e vão ficar acompanhando a prova o tempo todo. Né? E não tem um limite, eu tenho que fazer a prova em 30 minutos, em 15 minutos. Não existe um limite. Você vai fazendo as 35 questões e se você errar, passar de 3, aí você foi reprovado e remarca novamente. Quando você for fazer a prova, também como acontece no Brasil, quando você vai marcar, você faz o exame de vista e você também tira foto. Agora sim. Nossa, minha foto ficou terrível. Então vão preparadas as meninas que querem, né, sair bem na foto, porque a carteira daqui ela é válida por 10 anos. Então vão ser 10 anos você usando essa fotinha maravilhosa. Enfim, voltando. Você fez a prova, passou no teste teórico. Próximo passo é o teste prático. Que no meu caso, eu reprovei a primeira vez. E no caso de B, ele passou de primeira. Mas calma lá que ainda tem mais informações para vocês. Uns amigos nossos, quando fizeram esse teste teórico, ele disse, eu fui no dia, não passei, fiz 3 vezes no mesmo dia, e a senhorinha falou, olha, descansa, volta amanhã, você consegue. Então ele voltou, fez mais 3 vezes e conseguiu passar. Então eu não sei se seria uma regra, você pode fazer 3 vezes no dia o teste teórico. Com ele funcionou assim, tá? Então beleza. Natália, passei no teste teórico. E agora? Aí você vai receber a carteirinha provisória. E a partir do momento que você dá entrada na conversão, esqueça, sua carteira no Brasil não é mais válida. A partir do momento que você deu entrada, você solicitou, passou no teste teórico, você vai precisar andar com o supervisor até você fazer o teste prático e passar. Tá? Então, se liga aí, se você ou for solteiro ou for em casal, preferência, tire um, faça um primeiro a conversão, porque o outro ainda consegue dirigir, e depois que um tirar, tira o outro. Quem pode ser seu supervisor? A pessoa tem que ter pelo menos ter a carteira daqui da Nova Zelândia 2 anos, tem que ter pelo menos 2 anos da Full Drive License, para poder dirigir junto com você e ser seu supervisor. Então, se você tirou, você já não pode mais dirigir. Reforço muito porque tem muita gente que não sabe ou faz e pode ter problemas. Então, a partir do momento que você der entrada, você não pode dirigir. Se você for dirigir, você tem que estar acompanhado do supervisor, que é uma pessoa que tem uma carteira há mais de 2 anos aqui na Nova Zelândia. E qualquer horário. Não, a partir de tal horário eu posso dirigir sozinha. Não. Você tem que estar com a companhia da pessoa do lado, o seu supervisor, o tempo todo, quando você quer dirigir nesse processo. E demora muito tempo de eu tirar o teste teórico para o teste prático? Vai depender muito da cidade que você está. Às vezes você consegue fazer a prova uma semana depois e às vezes demora um pouco. Vamos lá, passei na prova teórica. Massa! Metade do caminho já foi. Você vai receber a carteira em casa. Quando você receber a carteira em casa, aí você vai marcar a prova prática. A teórica é mais difícil. É muito relativo, tá?
Eu reprovei na minha, então vou contar a minha experiência da prova prática, como é que foi. Achei que eu estava abalando, eu já dirijo há muito tempo no Brasil, já estava dirigindo aqui na Nova Zelândia, então não vai ter problema. Então fui, marquei a prova prática, parêntese. Quando você vai fazer sua prova prática, você tem que levar uma pessoa com você, porque você se lembra que você não pode dirigir quando está nesse processo, dirigir sozinho. Você tem que dirigir com um supervisor. Ah, e eu tenho que fazer a prova com o carro deles ou eu posso fazer com o meu carro? Você pode fazer com o seu carro. Ah, eu não tenho um carro. Você pode pegar o carro de um amigo. Mas lembrando que o carro ele tem que estar todo certinho, tem que estar com as taxas todas pagas, em boas condições, lanterna, tudo tem que estar funcionando. Porque na hora que você for fazer o teste, a pessoa que vai estar te avaliando, ele também vai dar uma olhada como é que está o carro. Então você se ligue nisso. E eu acho ótimo você poder fazer com o seu carro, porque você já tem experiência, tem mais segurança, então até melhor. Mas se você não tiver, você pode fazer sim, com certeza, um carro deles lá. Não é um teste como no Brasil, de ter que fazer a baliza. Não, como você já dirige, você está fazendo só a conversão. Então, praticamente, você vai andar pela cidade com a pessoa que está te avaliando e ele vai ver se você é apto a fazer a conversão ou não. Aqui na cidade que eu moro, tem um percurso, tem um trecho que a gente faz com a pessoa que vai te avaliar. Então, como é que aconteceu? Eu fui com um amigo, porque B, ele estava trabalhando na fazenda na época e não pôde ir comigo. Então, o amigo foi meu supervisor. Eu fui dirigindo e ele foi comigo. Como chegamos lá na agência, minha prova estava marcada e a gente foi fazer o percurso pela cidade. Aqui onde eu moro é plano, então assim, é muito tranquilo com relação a isso. Mas você tem que se ligar nos trechos que eles consideram perigosos, questão de pedestre. Você tem que se ligar na rotatória. Inclusive, eu fiz até um vídeo de B fazendo a rotatória, que eu vou colocar aí pra vocês em seguida. Então, vamos lá. O B vai fazer a rotatória. Como é que funciona, B? E aí? Aí eu vou entrar aqui nessa daqui. Você vai já ligar a seta, né? É. Aí tá beleza, vambora. O carrinho vai parar. Isso. Tem aqui, a seta tá ligada ainda. Aí agora eu vou te fazer a seta pro outro lado, tendo que mandar pra lá. Aqui nas coisas você dá uma aumentada aqui. Não pode ver ninguém. Liga a seta, tem um carro aqui do meu lado. Vou deixar eu entrar. Olha bem. Tá certo, aqui também dá uma aumentada. Como vocês podem ver, essa foto ela tá bem ilustrativa. Na figura 9, você está querendo entrar à esquerda da sua rotatória. Então, você vai ligar a seta para a esquerda e vai dar saída. Na figura 10, você quer seguir em frente. Então, você parado, quando você der saída da primeira entrada, você liga a seta para a esquerda e continua em frente. Já na figura 11, você quer ir para a direita. Então, você parado, liga a seta para a direita, dá a saída da rotatória. Quando você estiver passando pela segunda entrada, você liga a seta para a esquerda e continua no seu caminho que você deseja. Então tem que ter muita atenção na questão do parar. Quando você vê a placa pare, stop, é para parar mesmo. Não é reduzir a velocidade e não tem carro e passar. Você tem que parar, olhar para os dois lados e depois você passa. Stop. Outro detalhe importante, quando a placa tiver stop, você tem que parar mesmo, tá? Parar, roda Como 3 o carro segundos aqui, no ó. chão. Aí o carro parou, ó. Aí foi. Olhou, Foi. então você tem que parar, porque senão também é multado. Se Para, você... olha e vai. Exato, e se você estiver fazendo isso na prova, corre o risco de ser reprovado. Então, parar, tem que parar. Pode não estar vindo carro nenhum, mas você tem que parar. Então, isso é muito avaliado também quando você está fazendo a prova. Questão de velocidade. Você não pode ultrapassar a velocidade. Aqui na minha cidade, toda a região é 50% por hora. Então, você nem pode dirigir muito rápido e nem pode dirigir também muito devagar. Teve uma amiga minha, não foi no período da prova, mas ela estava dirigindo normal aqui pela cidade e ela estava andando muito devagar porque os filhos estavam dormindo e ela estava andando devagar para eles não acordarem. Aí a polícia foi, parou e perguntou por que ela estava dirigindo tão devagar. Então, se liga nisso. Nem muito devagar e nem pode ultrapassar o limite da velocidade. Quando você está passando e tiver lá giveaway, você tem que dar preferência.
Nesse caso, você não precisa parar 100%, mas você tem que dar preferência, olhar, ver se está tudo certinho e passar. Mais uma coisa aqui também, ó. Giveaway. Tá vendo essa setinha azul, ó? Sempre indicando. Giveaway eu não preciso parar, eu preciso só dar uma olhada se tem alguma coisa. Exato. Aí, ó, tem um cara aqui, ó. Eu não parei, ó. Fui. Aí parei. Você não parou, mas dá preferência. Então, quando você faz o teste teórico, já tem muitas coisas que você já vai estar ciente do que você pode e o que você não pode fazer quando você está dirigindo aqui. No meu caso, o que foi que aconteceu? Porque eu fui reprovada. Quando eu estava muito nervosa e quando eu estava fazendo a parte da rotatória, logo em seguida tinha uma faixa de pedestre. E eu não prestei atenção que um pedestre estava vindo do outro lado. Então, eu passei e a mesma hora o instrutor falou, você viu que tinha um pedestre, você viu que era um perigo e dali eu já fui reprovada. Outro ponto também que eles olham é se está passando por uma linha de trem. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que olhar muito bem para os retrovisores, porque isso eles pegam muito no pé. No caso de B, ele passou, foi tranquilo na prova prática, ele olhou bem todos os retrovisores, foi na velocidade correta, parou na faixa de pedestre corretamente, então ele não teve problema. A partir do momento quando você é aprovado, você recebe um papelzinho dizendo que você já está apto a dirigir. Então você não vai precisar mais de supervisor, você já pode dirigir tranquilamente aqui na Nova Zelândia. E só esperar a carteira chegar em casa, mas com esse papelzinho você já pode dirigir tranquilamente. Sempre quando chega pessoas novas aqui, pedem dicas e sugestões, B sempre dá uma dica muito legal quando você vai dirigir aqui na mão inglesa, né, B? É. Que é... O motorista tem que sempre estar andando no meio da rua. No meio da rua. Se ele estiver andando na calçada, do lado da calçada, ele vai estar na contramão, provavelmente. Então, assim, preste atenção nisso e sempre que quando fazer uma conversão, entrar na rua, o motorista tem que entrar no meio da rua. Se você entrar na calçada, você vai estar na contramão. Se ficou um pouquinho confuso... E tem umas setinhas azuis que orientam você onde você vai entrar. Quando você vai fazer uma conversão na rua, e aí a setinha lhe ajuda a dizer assim, entre aqui, exatamente aqui. Então, sim. Eu fiz um videozinho, talvez está um pouquinho confuso a gente falando, mas eu fiz um vídeo, vou colocar aí pra vocês como é que funciona isso. Ok, tem uma plaquinha azul. Você tá na dúvida, você vai entrar à direita. Na direita, você vê aquela plaquinha azul ali, ele orienta, você tem que entrar ali. Sim. Cada cruzamento você vai ver um negocinho desse. Se você tiver dúvida, e normalmente você vai querer entrar pra cá, como no Brasil, né? É. Você vai querer entrar pra essa primeira aqui. Essa primeira que foi contramão. Então você olha aquela plaquinha azul e tá por ali que eu vou. Exatamente. Mas aqui, quem vem de frente pra cá tem preferência, né? Tem que esperar o pessoal andar. E outro detalhe que tu sempre fala pro pessoal que chega, né? Andar no meio da rua. O motorista, ele sempre vai estar, ó. Ele tá dirigindo aqui. Ó. O motorista, ele sempre vai estar no meio da rua. Né? Se eu estiver no acostamento... Se você estiver nessa faixa aqui, você tá errado. Eu tô na contramão. Então vamos lá. Isso aqui também bugou no início pra gente. Gente, o pessoal faz isso? Pode? É um retorno... Ó. No Brasil normalmente isso é multa. Exato. E como o B falou, tá vendo? As plaquinhas azuis aqui indicando. Eu vou entrar pra lá. É como aqui eu não tenho plaquinha aqui, ó. Mas eu sei que eu motorista, eu tenho que estar no meio da rua. Isso. Aí eu vou entrar, ó, de boa. Aí se eu entrar aqui, eu entro na contramão. Eu entro aqui, ó. Aqui tô no meio da rua, pronto. Aí, ó. É fácil. Passa um tempinho pra aprender, mas depois aprende. Então assim, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é um prazer estar respondendo a dúvida de vocês. E outro detalhe que eu esqueci também de reforçar aqui é que dirigir aqui na Nova Zelândia é muito, muito bom. Porque primeiro, assim, as pistas você vê que são bem cuidadas. É muito difícil você ver buraco nas rodovias daqui, né, B? E são muito sinalizadas. Eu também fiz alguns videozinhos na questão de quando você vai fazer curvas, né? Tem muitas indicações de qual seria a melhor velocidade para fazer aquela curva. É assim, é um país que eles têm uma preocupação muito grande, então é um prazer dirigir aqui. Às vezes eu digo que é até perigoso, porque é tanta paisagem linda que você fica querendo ficar prestando atenção na pista e ao mesmo tempo querendo olhar a paisagem. Mas é um país assim que realmente vale a pena você dirigir, porque são paisagens assim incríveis.
Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mas eu vou tentar fazer mais vídeos e também coloca aí sugestão do que vocês querem ver por aqui. Mais curiosidades sobre a Nova Zelândia. Vai ser um prazer ler tudo e continuar gerando conteúdo. Compartilha e dá seu like. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até a próxima. Tchau! A agência, eu já esqueci o nome. Então tá, pra você pausa. Precisa levar a sua certidão. Que certidão? Pausa.